Amados e queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar convosco mais uma vez para juntos louvarmos ao Senhor, bendizermos o seu eterno nome. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, no livro mais conhecido e decorado da Bíblia. Qual é? Salmos, você não tenha dúvida, é o livro mais decorado da Bíblia. Se eu perguntar aqui alguns versículos de Mateus, algumas pessoas aqui vão conseguir citar 2, 3, quer ver? O tema de hoje, Mateus 11, 28. Que bênção! Daqui 40% lembrou. Agora, um outro também que é bem parecido, Mateus 10, 28. Difícil, né? Agora quer ver uma coisa? Salmo 91. Que bênção. O Salmo 40. Olha que bênção. Estou te falando, todo mundo, 133. É o livro mais decorado da Bíblia. Todos nós conhecemos pelo menos 5, 6, 7 versículos do Salmo. Amém? Agora, dos outros livros da Bíblia, é complicado. Amém? Então, abra aí no livro mais decorado e um dos capítulos mais apreciados, que é o 23. Nós estamos com esse tema tão sugestivo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a imagem que a gente tem de Jesus falando dessas palavras é de um pastor, como em João capítulo 10, onde ele diz que cuida das suas ovelhas, dando a vida por elas. Salmo 23, eu vou ler o primeiro verso, vocês o seguinte, são apenas 6 versículos, e assim nós vamos caminhando até o verso 6. Assim está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Como é bom a gente estar na presença do Senhor. Pode se assentar. Todos nós sabemos que o Salmo 23 ele foi composto por Davi. Davi foi um dos grandes compositores do Salmo, juntamente com os filhos de Asaf, os filhos de Corá. Tem um Salmo de Moisés, alguns salmos de Salomão. E este Salmo de Davi ele é muito interessante porque Davi aqui ele coloca para fora a sua experiência pastoril, a sua experiência como pastor de fato e de verdade. Os filhos de Asaf, quando contava sobre essa vida de Davi como pastor, eles dizem: porque Deus tirou Davi, teu servo, de trás das ovelhas pejadas, atrás das ovelhas malhadas do seu pai, e o colocou para ser líder e pastor de Israel. Então, quando Davi ele começa a expressar esse salmo, quando ele coloca a letra neste cântico, nós podemos vivenciar as experiências de Davi e o que ele tinha no seu coração de como Deus cuidava dele e cuidava de todo o seu povo. Porque esse salmo, ele é um salmo particular. Mesmo a gente sabendo que é um salmo de Davi, que foi ele que escreveu, o Senhor é o meu pastor, a gente se apropria dele. A gente não consegue imaginar o salmo de Davi como se fosse dele. O Senhor é o pastor de Davi e nada me faltará. Davi aqui, ele entende que nós temos que ter uma fé tão gloriosa, majestosa e firme em Deus,
que não importa o modo como Deus tem agido na vida de pessoas, tornando essas pessoas grandes, o meu relacionamento com Deus tem que ser, Ele é o meu Deus. Não podemos nos fiar na experiência de outros, ainda que algumas vezes no início é assim. Começamos a ter nossa experiência com Deus, com Jesus, através da fé de outros. Como foi o caso de Samaria, quando aquela mulher samaritana disse, olha, vinde, eu conheci um homem que ele revelou, ele é profeta, ele falou toda a minha vida, não é esse o Cristo que havia de vir? 2 dias Jesus passou com eles e a comunidade disse, mulher, agora não é mais por causa das suas palavras. Nós temos visto que de fato ele é o Cristo que havia de vir. Então, ainda que comecemos a nos espelhar na fé de alguém e dizer, olha, eu conhecia Jesus, eu conhecia Deus através de fulano de tal, no decorrer da nossa vida, a convicção tem que ser, é o meu Deus, é o meu Jesus, é o meu Salvador. Davi, então, ele expressa o primeiro verso e ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Jeová Roi, o Senhor que cuida de mim, o Senhor que me pastoreia. E esse primeiro versículo, de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, logo no início da minha fé, ele me causava algum embaraço. Porque toda vez que eu li esse texto, eu pensava, meu Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes me faltava emprego, às vezes me faltava dinheiro para poder pagar uma conta, eu tinha que esperar o vale do dia 15, dia 20 para poder saldar. E durante muito tempo na minha vida, eu ficava pensando, Senhor, eu creio que a tua palavra é verdade, mas esse versículo aqui, ele me confunde. Este verso aqui, ele me deixa um pouco que embaraçado, porque não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, eu vejo coisa faltando, eu vejo faltando saúde, vejo faltando esperança, vejo muitas pessoas na igreja, Senhor, faltando emprego, faltando paz. E quando eu olho para esse texto, diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com o passar do tempo, conhecendo mais a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, comparando coisas espirituais com as espirituais, aprendendo com palavras não de sabedoria humana, mas com aquelas que o Espírito Santo nos ensina. Eu comecei a olhar esse salmo como um todo, e não apenas interpretar o verso separado. Porque quando você ler o salmo, você vê que esse salmo é um salmo de convivência, de experiência. É um salmo de alguém que passou por situações adversas na sua vida, mas teve vitória. Esse salmo não é de alguém que está enfrentando o problema, é de alguém que já venceu o problema. Esse salmo não é de alguém que está em meio em crise existencial e espiritual, é de alguém que já venceu essas crises e está declarando a sua fé e a sua convicção. Então eu comecei a olhar para este salmo e o meu coração começou a sentir paz, porque eu entendi que mesmo que o salmista passou por complicações, como ele vai dizer aqui, por vales escuros como a sombra da morte, ele venceu tudo e ele deu uma declaração de fé. Então o primeiro verso é um verso de declaração de fé, de alguém que tem experiência. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Quando eu olho para trás, eu digo, se Ele não estivesse comigo, eu não estaria aqui hoje. Ele é o meu pastor. E daqui para frente eu não sei o que virá, mas sei que Ele não me faltará. Sei que nada me faltará, porque Ele cuidou de mim no passado, cuida de mim agora e cuidará de mim daqui para frente. Quantos podem erguer as mãos e dar um brado de glória para esse Deus? O Senhor é o meu pastor, e nada daqui para frente, porque eu vi o que Ele operou lá atrás, me faltará. Davi, então, ele começa aqui agora a se colocar no papel de ovelha. Ele se coloca no papel da ovelha e ele começa a dizer assim, como uma ovelha
Esse meu pastor vai me fazer deitar em verdes pastos. Davi, como pastor, ele acordava por volta das 4:30 da manhã. Antes do sol se levantar, ele começava a chamar as suas ovelhas líder pelo nome, às vezes por um assovio, por um gesto que se fazia, e as ovelhas então começavam a se levantar, a seguir essas ovelhas líder, e aí ele começava a caminhada, porque devido às grandes quantidades de rebanho, os pastores não tinham propriedades para poder colocar as suas ovelhas para pastar. Então ele pegava as ovelhas e saía andando com elas até achar lugar de pastagem. Geralmente andavam por cerca de 1h, 1h30, até chegar em um lugar onde as ovelhas podiam comer. E aí ele começa a dizer assim, olha, deitar-me faz em verdes pastos. Porque quando ele guia as ovelhas até os pastos verdejantes, elas comem até mais ou menos 10 horas da manhã. Elas ficam se alimentando, elas têm bastante lã, o sol começa a ficar quase a pino, elas começam a ficar muito quente, e aí agora elas começam a perder as forças. Então os pastores, assim como Davi fez várias vezes, ele procura então aonde ele possa encontrar a sombra de uma montanha, sol de 9, 10 horas, ele projeta a sombra, sol de meio-dia, a sombra fica em cima de você. Mais de 9, 10 horas, se a montanha está aqui e o sol está atrás, vai projetar uma sombra bem grande. Então ele vai agora nesse lugar de pastos verdejantes, onde as ovelhas comeram, ele leva essas ovelhas até o local desta sombra e as ovelhas deitam ali e começam a descansar à sombra daquela montanha. E me lembra do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E ali elas começam a descansar. Quando nós confiamos em Jesus, irmãos, nós não comemos qualquer coisa. Quando confiamos em Jesus, a gente sabe quando aquela palavra está misturada com alguma coisa. Hoje tem muita coisa boa, irmãos, na internet, muita coisa boa em livrarias. Mas também tem algumas coisas que nós temos que fugir. Pessoas que estão convertendo a graça de Deus em libertinagem. Pessoas que estão pregando contra dízimo, contra oferta, pregando contra reunir em templo, pregando contra domingo, da gente reunir no domingo, dizendo que é coisa de pagão. Jesus ressuscitou no domingo, começou a aparecer no domingo. A igreja se reunia no sábado no templo e nas casas no domingo. Não foi Constantino que colocou o domingo como dia de culto. Constantino reconheceu que a igreja se reunia no domingo e colocou oficial. Quando você caminha com Jesus, Jesus começa a apurar seu paladar e você já não come qualquer coisa. Você começa a ouvir, começa a dizer, opa, isso aí está meio diferente do que está na Bíblia e do que o pastor costuma me ensinar. Ei, se começou a ficar diferente do que está na palavra de Deus e do que você costuma comer aqui, sai fora. Desliga o computador, larga esse pregador de lado, larga esse professor que parece que estuda a Bíblia de cabeça para baixo, larga ele. Não ouça mais, porque vai trazer para você mal-estar. As ovelhas, elas comiam em pastos verdejantes, e quando deitava, não tinha congestão. Não tinha ovelha passando mal. Irmãos, o que tem de povo de Deus hoje, que ao invés de descansar em pastos verdejantes, está passando mal por causa de comida estragada que está comendo por aí, não consegue ter paz.
A cabeça está a 1000, mas esta noite eu te convido, deixa o Espírito de Deus te guiar por pastos verdejantes da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Você vai aprender a descansar em Deus e renovar as suas forças. Ovelha que não descansa fica estressada, fica igual o bode, começa a dar cabeçada porque está estressada. Olha para quem está do seu lado, diga assim: se eu começar a dar cabeçada, você me avisa, hein? Para a gente acordar e voltar a se comportar como ovelha, né? Para os irmãos, ó, comportamento mudou aí, irmão, comportamento mudou. Depois ele diz assim: leva-me, ou guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas, elas são seres, irmãos, inofensivas. As ovelhas têm uma visão curta. Os estudiosos dizem que uma ovelha ela enxerga bem até 10 metros. Passou de 10 metros, a visão dela turva. Ela não consegue enxergar mais tão bem. Fica tudo obscurecido. As ovelhas não são como o cão, que tem unhas fortes, ou como os gatos que têm unhas fortes e dentes para se defender. A ovelha não enxerga bem, não tem garras para se defender, nem dentes afiados para morder. Ela depende totalmente da bondade do pastor para defendê-la quando o lobo vem, quando o urso vem. E elas, por terem pouca visão, então elas andam sempre uma bem próxima da outra, porque ela entende: se a da frente está indo segundo o pastor, eu posso ir seguindo o pastor, porque eu estou seguindo essa aqui. Por isso que o Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Quando estamos em comunhão, irmãos, eu posso andar junto com você, porque eu sei para onde você está indo. O interessante é que ele diz assim: olha, leva-me às águas tranquilas. As ovelhas, por terem lã, o seu instinto diz: água é seu inimigo. Pula dentro d'água com a roupa que você está para você ver. Pesa ou não pesa para nadar? Você começa a dar umas braçadas, você não vai conseguir. As ovelhas instintivamente sabem: se eu bater dentro d'água, se chover, meu corpo fica pesado. Se eu cair dentro de um rio, eu morro afogado. Então as ovelhas têm medo de rio. Elas, quando veem as correntezas, elas têm medo. É por isso que geralmente os pastores, quando na sua geografia tem um lago, eles preferem ir para lagos, onde as águas são tranquilas e as ovelhas podem ir até a margem sem medo de beber água. Mas quando não há nenhum lago por perto, e há somente rios e riachos, os pastores costumam, bem antes, ir até a margem daquele rio, cavar como se fosse uma bacia, cercar com pedras, desviando a água do rio, e quando enche aquela bacia, ele represa novamente para que as águas se acalmem. E aí as ovelhas podem vir e beber água tranquilamente. O que eu vejo aqui é que o pastor, ele conhece a limitação das ovelhas. O pastor, ele trabalha com cada um de acordo com a sua capacidade. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo, ele escreveu aos irmãos, dizendo assim: meus irmãos, não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provado acima do que podeis suportar. Antes, com a provação, Deus mandará também um escape. Ei, crente, caminha com Jesus, confia nele. Se as águas estão revoltas, não se preocupa não. Ele vai acalmar as águas para você poder beber, se dessedentar. Esta noite o meu Jesus te trouxe aqui para dizer para você: não olhe as aparências das coisas, olhe para o que eu estou fazendo. Se as águas estão revoltas, espere mais um pouco. Ele desviou o rio. Daqui a pouco, quando a bacia encher, ela vai se acalmar e você vai poder beber tranquilamente.
beber da palavra de Deus, beber da experiência em oração, de sentir a sua presença, beber de meditar nas palavras de Deus, sentir o seu coração, através de uma palavra revelada, dizendo: eu estou contigo e te darei vitória. O versículo de número 3, ele diz assim: refrigera minha alma. Eu li bastante sobre a cultura de Israel, e os pastores, quando eles estão andando com as ovelhas, todo mundo que tem animal sabe, animais são carentes da pessoa do seu dono. E as ovelhas estão andando, todas elas estão lá, de vez em quando uma ovelha, ela costuma sair da fila do grupo e vir até perto do pastor. E ela começa a vir e ela faz como se fosse um gato, um cachorro que vai encostando nas pernas, aí o pastor entende, ela quer um cafuné. Ele vai até o focinho dela, estende a mão e passa a mão no focinho dela, passa a mão sobre a cabeça dela, sobre o corpo dela. Depois que ela é refrigerada, depois que ela entende, eu estou seguindo as outras aqui, porque sei que elas estão seguindo o meu pastor. Mas quando eu sinto medo e digo assim: mas será que todas estão indo seguindo o meu pastor? Deixa eu sair da fila um pouquinho, deixa eu ver se eu vejo ele. Como ela enxerga pouco, ela vai tentando se aproximar. Irmãos, Deus é maravilhoso. É por isso que quando o crente, ele vai se aproximando de Jesus, ele quer se aproximar cada vez mais, porque de longe não dá para ver direito, tem que chegar mais perto para sentir a presença de Jesus. A ovelha, quando ela chega perto, o pastor vai lá e faz um carinho. Esta noite, através da palavra de Deus, o Senhor está fazendo um cafuné espiritual em você e está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Quem acredita nisso aqui, deixa eu ver, joga a mão para cima aí, dá um brado de glória para esse Deus. Refrigera minha alma, é um carinho que ele faz na ovelha. Davi, sabendo disso, ele diz assim: e guia-me pelas veredas da justiça, porque era o tempo de voltar. Acabou de comer, de beber, descansou. É hora agora de começar a voltar novamente para o aprisco. E quando começa a voltar para o aprisco, ele encara isso como veredas da justiça. Davi aqui, ele mistura a vida humana com a de ovelha e ele diz: veredas de justiça é veredas de uma vida piedosa. Precisamos voltar a falar mais sobre piedade na igreja. Piedade é viver uma vida consagrada a Deus. Piedade é viver uma vida onde você tem como prioridade ler a palavra de Deus. Piedade é quando você tem como princípio da sua vida amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Piedade é quando você tira um tempo para jejuar, para ter comunhão com Deus. Piedade é quando você ajuda o próximo em qualquer coisa que ele necessitar. Piedade é quando você tira tempo para orar, porque ninguém tem tempo para orar. Oração você tem que tirar o tempo. Oração você tem que determinar o tempo, porque a nossa carne não quer orar. A nossa vida secular não quer dar espaço para orar. Mas quando você começa a andar pelas veredas da justiça, você fala: eu vou levantar 10 minutos mais cedo hoje e vou tirar um tempo de oração. Eu vou dormir mais tarde hoje, mas eu vou tirar um tempo de oração. Ei, irmãos, que o Senhor comece a guiar você, a mim, a todos nós pela vereda da justiça, da piedade, de uma vida de santidade que agrade a Deus. Quem quer andar aqui pela vereda da justiça, deixa eu ver aqui, dá um brado de glória para o Senhor. E ele diz: por amor do seu nome. Porque tudo que você faz numa vida de piedade e de justiça redunda em glória para o nome do Senhor.
Quando você abençoa alguém, a primeira coisa que ele fala: Deus te abençoe, Deus te pague. Quando você socorre alguém, ele diz: olha, você foi enviado de Deus aqui, graças a Deus. Por isso que a Bíblia diz: ele te guia pela vereda da justiça por amor ao nome dele, porque ele quer que o nome dele seja louvado, seja glorificado. Verso de número 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o quê? Porque tu estás comigo. Dentro da história de Israel, muitos geógrafos, estudiosos do relevo da Palestina, tentaram encontrar aonde ficava esse vale de sombra da morte, mencionado pelo salmista. Alguns estudiosos chegaram a dizer que havia algumas cadeias de montanhas que formavam um vale entre elas. E uma vez que no meio delas havia árvores, não importasse a hora do dia, o sol praticamente não iluminava. Porque o sol de meio-dia, ainda que entrasse por cima do vale entre as duas montanhas, a região de árvores continuava deixando lugar para passar escuro. Então, durante uma parte da manhã e outra parte da tarde, o vale é sempre escuro. E durante o meio-dia, ainda que o sol esteja em cima, as árvores ainda não permitiam a totalidade da luz do sol chegar. Davi então diz: quando eu estou caminhando com ele, ainda que a minha visão seja pouca e eu não enxergue bem, ainda que eu não tenha garras para me defender de lobo, de urso, de leão, ainda que eu não tenha dentes pontiagudos para me defender, eu confio no meu pastor que vai à minha frente, porque ele me guia. Quem guia vai na frente. Quem guia não vai atrás, quem guia vai na frente. Quem guia conhece o caminho e diz: olha, eu já passei, pode passar por aqui. Ei, eu sei o caminho, eu já passei por aqui várias vezes, pode vir comigo, pode ir, confia em mim. Por isso que ele é o nosso guia. Foi por isso que ele disse para os apóstolos em João 16, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu já passei por este mundo, eu venci este mundo, tende bom ânimo. Quantos aqui querem ter bom ânimo para poder vencer como ele venceu? Passe pelo vale escuro como sombra da morte, sabendo Jesus está na sua frente, irmão. Ele vai cuidar de você, ele não vai te deixar cair essa angústia que você está passando. Ele diz para você, é para te fortalecer e para você ter um testemunho para contar. Ainda que eu passe pelo vale escuro da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse verso introduz o verso 5, aonde esse verso, irmão, o trem esquisito. Eu acredito que o sabor de mel foi baseado nesse verso 5. Vão olhar para você e dizer que você nasceu para vencer. Porque, irmãos, ele diz assim, e eu vou voltar na última parte do verso 4. Ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença de todos os meus familiares e amigos. É isso que está escrito aí? Preparas uma mesa na presença de todas as pessoas que gostam de mim. É isso que está dizendo? Ele diz: preparas uma mesa, ou seja, prepara uma festa, prepara uma ceia na presença dos meus. Que festa é essa, irmão? Eu quero uma festa onde tem meus amigos para me poder comer uma picanha com eles, comer um pãozinho de alho, um vinagrete.
poder lembrar do passado, contar das coisas que estão acontecendo com o inimigo. Com o inimigo ele fica assim: rapaz, você está querendo me derrubar tem tempo. Tomara que engasgue com essa coxinha de galinha aí. Você só consegue interpretar o verso 5 se você ainda continuar entendendo que Davi está falando como ovelha aqui. Ele está falando como ovelha. Ele está dizendo assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Algumas ovelhas costumam se desgarrar do rebanho. E quando elas desgarram, os lobos, eles são seres muito cruéis. O lobo, ele não vê uma ovelha e ele vai logo e ataca. Lobo não. O urso vê uma ovelha, ele vai, ataca. O leão vê uma ovelha, ele vai e ataca. O lobo não. O lobo, ele gosta de perseguir e de ver o medo na ovelha. Ele começa a perseguir porque ele sabe quanto mais longe ele fizer a ovelha sair do grupo e ficar longe do pastor, mais indefesa ela é. E o interessante é que o lobo nunca ataca sozinho. Ele sempre chama os outros. Então, quando um pastor ele perde uma ovelha, é normal ele ir atrás das ovelhas. Lembra? Davi falou isso. Ele falou que quando um leão, um urso, pegava a ovelha, ele ia e tirava, nem que fosse as orelhas, nem que se fosse as patas, mas ele tirava e não deixava o bicho comer. Podia até comer, mas tudo não come. Quando ele diz aqui: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Davi está se vendo como uma ovelha, que muitas vezes se perde. Que muitas vezes cometeu um erro, cometeu um pecado. Está afastado da comunhão da igreja, se sentindo sozinho. Começou a bater cabeça por aí. Os lobos começaram a cercar, os medos começaram a vir. Ele não tem mais como voltar, está longe, cercado. E aí chega o pastor. E todo pastor de ovelha, ele traz 3 coisas com ele. 2 estão relatadas aqui e uma não. Verso 4 ele diz: tua vara e o teu cajado me consolam. O terceiro que ele não mencionou aqui é um alforje, uma bolsa, aonde ele traz unguento e aonde ele traz palha ou mato. Porque quando uma ovelha se desgarra, ele sabe, ela está cansada, está faminta, porque os lobos perseguiram ela. Quando ele vê que os lobos estão em roda para atacar a ovelha, o pastor pega a vara. A vara é mais ou menos 1 metro, 1,10 m. Não é essas varinhas de goiaba, não. É uma vara grossa. Bem mais grossa do que o meu dedo. Ele pega essa vara de 1 metro, 1,10 m, e ele começa aí onde tem terra, e começa a bater com a vara na terra e jogar pedra, cascalho, terra na cara dos lobos. E quando ele começa a fazer isso, jogando na cara dos lobos, os lobos abrem espaço. Porque quando eles vão atacar alguém, eles gostam de cercar. Então, quando o pastor interfere, eles abrem para tentar cercar o pastor, e o pastor entra no meio onde está a ovelha dele e fica do lado dela. Ali o pastor pega a vara de novo, por isso ele diz: a tua vara me consola. Porque ele sabe que toda vez que o pastor usa a vara é para defender a ovelha, é para atacar os lobos. Ele pega a vara e começa a bater, mas sempre tem um lobo que é abusado. E se um atacar, os outros entram. E aí fica difícil do pastor defender, porque eles cercaram. Como é que você defende na sua retaguarda? Aí então ele pega o cajado, porque o cajado também consola. O cajado é sempre bem maior do que o pastor. O cajado significa a palavra, a unção, o dom que Deus deu. Não importa quem prega, o que importa é o que prega. Não importa o título que tem, o que importa se Deus está na vida dele.
Então ele pega o cajado, que é maior do que ele segura na ponta e pega aquela parte curvada do cajado. Ele põe essa parte curvada do cajado, que é mais grossa, para frente, e faz assim, ó. Aonde um lobo põe um focinho, já fica sem focinho. Aonde coloca a pata, já fica sem pata. Onde coloca a cabeça, já foi arrebentada. Daí que lobo que vem? 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m, fazendo um diâmetro de mais de 3 metros aqui. Quem entra? Aleluia. Ei, crente, esta noite o teu pastor vai vir ao teu socorro. Não importa o quão cercado você esteja pelas lutas, pelas angústias, pelos problemas, Jesus esta noite está entrando para lutar por você. Ele tem vara, ele tem cajado, e esta noite ele vai botar Satanás para correr. Quantos acreditam nisso? Deixa eu ver, dar um brado de glória para esse Deus. Os lobos com medo se afastam. Mas às vezes alguns deles ficam de longe. Ficam de longe observando. Eles não têm coragem de chegar, mas ficam de longe. Por isso que Pedro nos aconselha: meus irmãos, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando quem possa tragar. O pastor, então, sabendo que eles estão longe, mas não vão vir, porque já tomaram uma surra, ele se assenta perto da sua ovelha, tira o óleo do alforje, passa nas feridas. Ele pega a água, dá água para a ovelha, pega o mato ou o feno que ele trouxe e dá para ela. Se ela não conseguir comer, ele pega esses 2 dedos aqui e enfia o mato goela abaixo. Uma vez que as ovelhas são ruminantes, elas têm essa capacidade de puxar e depois de trazer para a boca novamente, igual o boi, igual a vaca faz. Então, quando coloca, ela puxa e depois volta para continuar mastigando, para devolver a força. Por isso ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença. Ei, o pastor está ali, ó, preparou ali, tem água, tem unguento para passar nas feridas, tem comida para poder comer, a mesa está posta, os inimigos estão observando, e ninguém vai atrapalhar o banquete de vitória que o Senhor preparou para você. Ei, crente, Deus tem vitória para você, Deus tem tempo de paz para você. Esta noite o meu Deus te trouxe aqui para dizer para você: se assenta comigo e participa desta mesa que hoje eu preparei para você. Tempo de vitória chegou para a tua vida. Quem acredita nisso, dá um brado de glória para esse Deus. O final do verso 5, para a gente caminhar para o final, ele volta agora à linguagem como ser humano. Ele volta agora e ele diz assim: unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Ele está dizendo assim: Senhor, quando alguém é importante, ele vem na casa da gente, a porção maior, a porção dobrada é para essa pessoa. E o azeite é derramado sobre a cabeça dessa pessoa, dizendo: ele é o mais importante aqui. Lembra dos irmãos de José quando foram no Egito? Ele colocou Benjamim, que era o caçula de todos, na ponta, e para Benjamim tudo era dobrado. Tudo era porção dobrada. Quando nós observamos essas coisas, vemos Jesus entrando na casa de Simão, o leproso. Ele não beija Jesus, ele não cumprimenta Jesus e nem unge Jesus. Jesus olha: Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu o beijo, não me deu o ósculo, você não lavou os meus pés e você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher, ela reconheceu que eu sou o mais importante da festa e nem a minha cabeça ela quis ungir, ela ungiu meus pés. Você derrama óleo sobre a cabeça da pessoa mais importante da festa. Você pega e coloca no copo dela, aí entorna. Nenhum de nós gostamos de colocar alguma coisa e vai entornando.
não é a nossa cultura. Quando chega a gente diz, opa, tá bom, que a gente não quer que estraga. Mas ele está dizendo assim, Senhor, entre mim e o Senhor, coloca no meu copo e deixa transbordar, porque entre nós dois não tem miséria. Entre nós dois, tudo que gastar é lucro, tudo que pensar que se perdeu é lucro. Ei, crente, o meu Deus está trazendo para você um templo de dupla honra. O meu Deus está dizendo para você, eu quero abençoar você no meio da tua família. Eu quero abençoar você para que todos vejam que entre eu e você não tem miséria. Seu cálice vai transbordar a partir de hoje. Quem está preparado para o cálice transbordar aqui, deixa eu ver. Dá um brado de glória aí para esse Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse era o desejo de Davi. Foi por isso que Davi quis construir um templo para Deus. Ele não era levita, ele não podia estar no templo o tempo todo. Mas ele pensou, eu vou fazer um templo, e aí eu vou poder ir lá direto fazer sacrifício, porque vai ser tão grande que vai dar tempo de eu entrar lá dentro, de eu poder estar com eles. Era o desejo de Davi. Ele não chegou a construir, mas o filho dele construiu. Mas o desejo de Davi era estar na presença do Senhor, na casa do Senhor todos os dias. E aí eu finalizo dizendo que durante a noite, ou durante o dia, quando o pastor voltava com as ovelhas e colocava no aprisco, geralmente esses apriscos não tinham portas, porque o pastor diz, eu sou a porta das ovelhas. É eu que fico na porta e permito quem entra e quem sai. Eu sou a porta. Tem uma entrada, mas a porta sou eu. O pastor, como um ser humano, ele precisava fazer suas necessidades. Ele é um ser humano. Ele precisava se ausentar e ficar longe do rebanho por um tempo. Mas aí as ovelhas poderiam notar, cadê o pastor? Poderiam se amedrontar e tentar fugir, cadê o pastor? Na entrada que tinha, um umbral ou uma trave ficava assim. O pastor pegava o cajado com o seu gancho, colocava ali, e ele pegava o cajado e balançava. Madeira, flexionando madeira, gera o barulho. Nhen, 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 nhen. As ovelhas, quando olhavam para a porta, não viu o pastor, mas viu o cajado. Não viu o pastor, mas ouvia o cajado. E dizia, nosso pastor se ausentou, mas não está longe, ele está de olho. Foi por isso que o nosso Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, o cajado. Vocês não vão me ver, vocês vão me ver em breve, mas vocês vão ouvir o barulho do cajado. Vocês vão ver o barulho, vocês vão ver o cajado balançando. Ei, crente, não temas, porque o Espírito Santo está contigo, está na sua vida. E essa noite o que você ouviu aqui foi apenas o barulho do cajado balançando, dizendo, breve, breve o pastor voltará e voltará para te buscar. E te levará para o reino da sua glória, onde estaremos com Ele para todo sempre, dando glórias ao autor e consumador da nossa fé. Quem acredita nisso, se coloque de pé aí para adorar esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Eu quero fazer uma oração por você que precisa de um refrigério, que precisa que o Senhor prepare uma mesa para ti, na presença dos teus inimigos. Para você que precisa sair daqui esta noite, renovado, fortalecido com o Senhor, eu gostaria que você saísse da sua frente e saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, eu quero orar por você. Queria chamar os nossos cooperadores também para poder vir aqui para a gente impor as mãos, quem quiser ungir, venha.
Eu quero orar por você. Você que esta noite precisa de um refrigério da parte de Deus. Pode chegar bem perto aqui. Você que esta noite está aqui, está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor prepare uma mesa para mim. Na presença dos meus adversários são muitos, Senhor. E eu preciso de um milagre, eu preciso de um sinal do Senhor. Venha, porque eu quero orar por você. Quero orar por sua vida. Quero orar para que esta noite o Senhor mude a sua sorte. O Senhor traga para você resposta do céu. O Ministério de Louvor vai cantar ao Senhor enquanto nós vamos orar. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque Deus está cuidando de você. Comece a pedir a Deus aí agora. Comece a falar: Senhor, eu estou na tua presença e eu preciso da tua ajuda, do teu socorro. Comece a falar com Ele: Senhor, preparas uma mesa perante mim, porque eu preciso da tua vitória. Fala com Ele. Fala: Senhor, me guia pelas veredas da justiça, refrigera minha alma. Pede a Ele. Enquanto você ora, o Ministério de Louvor vai estar adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Clama a Ele, clama. Dentro da aflição, é apagar a chama. Ele está socorrendo você essa noite. O mundo é um oceano. Ele está fazendo milagres hoje na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu coração. Buscando direção, descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Peça para Ele, peça, clame a Ele. Acalma o meu coração. Peça para Ele, porque Ele tem prazer em te abençoar. Ele se agrada em dar vitória para você. Peça para Ele. Mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Sim, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Pai amado, nós estamos clamando ao Senhor agora. Estamos colocando diante da tua presença, ó Deus, cada irmão, cada irmã que aqui está, pedindo, Senhor, que o Senhor os visite agora, ó Deus, com a tua graça, com a tua bondade. Senhor, entra agora na vida deles agora, em meio às lutas dele agora. Usa, Senhor, o teu cajado, a tua vara. Ponha, Senhor, agora o inimigo para correr. Prepara agora, ó Deus, uma mesa para o teu filho, para a tua filha. Unja, ó Deus, a cabeça dele, a cabeça dela com óleo. E faz ele ilustre dentro da tua casa, na tua família, nesta empresa, neste lugar, neste ramo de trabalho. Ó Deus, eu te peço agora, visita teu povo, visita a tua igreja. Traga sobre a vida do teu filho e da tua filha, ó Deus, que está aqui agora, o milagre, a vitória no nome de Jesus. Eu declaro agora que todo mal contra a tua vida seja desfeito agora em nome de Jesus. Eu declaro que chegou o tempo da prosperidade, da cura, da felicidade, de dupla honra sobre a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Mão direita assim para o céu. Eu quero abençoar você. Quando eu terminar de te abençoar, você vai fechar a sua mão, vai dar um brado de vitória, um brado de glória a Deus, um brado de aleluia. E você vai dar um abraço em pelo menos 3 pessoas e você vai dizer para ela: Jesus está cuidando de você e nada te faltará.
Escute, como ministro de Deus, eu te abençoo e declaro que na palma de tuas mãos estejam todas as sortes de bênçãos que foram pregadas e profetizadas esta noite e confirmada no teu coração pela presença do Espírito Santo. Que o Senhor, o meu Deus, entre em meio à tua luta e traga vitória para você, colocando para correr toda a força e poder de Satanás, jogando por terra todos os teus adversários e inimigos, trazendo sobre a tua vida uma dupla honra, um tempo de prosperidade, um tempo de conquista, um tempo de felicidade. Que essa bênção venha sobre ti, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é, sobre a tua casa. Quem acredita nisso, fecha a mão assim, dá um brado de glória para esse Deus, dá um brado de glória para Ele. Agora dá 3 abraços aí e diga para essa pessoa: não se preocupe, Jesus está cuidando de você. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda mesmo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é o primeiro elo e você já viu o que Deus fez. É só o início. Você vai ver o que Deus vai fazer no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Você vai chegar aqui já semana que vem já contando aqui testemunho, falando de milagre que Deus fez na sua vida. Você crê? Amém. Semana passada eu preguei aqui e eu falei do Jó 42, que ele falou assim: quando Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o que Deus fez? Deus mudou a sorte dele, e tudo que ele tinha, Deus multiplicou em dobro. Então, queridos, a bênção, o que você vai fazer? Você vai convidar mais uma? Você vai levar mais um folder, vai convidar mais uma pessoa. Só de você convidar, Deus já vai começar a mudar a sua sorte, amém? Glória a Deus. Então, não deixe de levar mais um folder. Quero agradecer você que está nos visitando. Obrigado pela sua presença. Você que está na internet, pastor que veio. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes? Glória a Deus. Deus é bom. Até a minha sogra veio hoje. Ela está ali. Ali, estende a mão aí, minha sogra. Ali, dona Cecília, eu falei que ia trazer. Está ali, ela ali, ó. Não falei? Deus é bom, né? Aleluias. Estende sua mão para cá, nós vamos orar por você. Vamos selar esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, o Senhor é mesmo nosso pastor. O Senhor não é o pastor, o Senhor é o pastor. Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito do Senhor seja com cada um aqui. Que onde você for, onde você pisar, que haja proteção, que o pastor possa te guardar e te livrar de todo mal. No nome de Jesus. Amém e amém. Vai debaixo da graça e da bênção do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus.